Olá, você? Como tem passado? Hoje eu vou dar continuidade à nossa série Experiências Parapsíquicas e vou trazer mais uma experiência que eu tive no âmbito do parapsiquismo, da sensibilidade mediúnica e da espiritualidade. Muito bem, hoje eu vou trazer uma experiência ocorrida em outro país, no Peru, em Cusco. Eu estava na cidade de Cusco, estava visitando alguns monumentos da cidade, já tinha visitado alguns sítios arqueológicos e estava programada a minha ida para Machu Picchu. Muito bem, em determinado dia, antes de ir a Machu Picchu, eu sinto que eu sou tirado do corpo, com plena lucidez, por uma mulher. E as informações vieram claramente, eu não sei, ninguém me dizia, ninguém falava nada, mas eu sabia exatamente que era uma mulher e que ela era uma vidente. Eu sentia naquele momento que era uma vidente com ampla capacidade psíquica, uma mulher com grandes capacidades mediúnicas. E é interessante que a informação que me veio foi que ela, primeiro que ela estava nesta mesma dimensão nossa, né? Ela não estava no mundo dos mortos, digamos assim. Ela não era um espírito fora do, né, que estava numa outra dimensão que tinha morrido. Ela estava nessa dimensão física aqui e ela tinha uma filha, inclusive. Eu sabia disso. Ela me tirava do corpo. E então ela me dirigia pela cidade de Cusco como se estivéssemos andando pelas ruas, porém do lado de cima. E ela ia me contando coisas a respeito da cidade e de toda a civilização inca que estava ali do outro lado, na multidimensionalidade, né? Na dimensão extrafísica. Ela vai contando muitas coisas que eu não consegui lembrar ao voltar para o corpo. E o que eu achei mais impressionante foi que ela, em determinado momento, ela me leva a um grande palácio com paredes de ouro. E eu entendi naquele momento que eu estava no antigo palácio do rei Inca. Eu não saberia informar que era o templo Coricancha do deus Inca, né, do rei Inca. Coricancha significa palácio de ouro, mas eu não sabia se eu estava ali ou não, mas eu sabia que eu estava em um lugar cujas paredes elas eram forradas a ouro, né? Era um lugar suntuoso, com muito movimento, com muitas pessoas indo em várias direções, enfim, com muito movimento. Na realidade, eu até hoje eu fico na dúvida se isso foi uma questão de tempo, né? Eu tive uma visão do templo tal qual era há 500 anos atrás, antes da invasão espanhola, ou se este palácio existe no mundo astral ainda desta maneira e com este movimento. Eu sei que ela fala que a civilização inca ela está inteira do outro lado. É por isso que eu tenho essa dúvida. Porque não parecia que eu estava fora do tempo, numa retrocognição, numa volta ao passado. Parecia que eu estava no plano astral, vendo as mesmas construções tais quais eram há 500 anos atrás. Enfim, ela me mostra vários lugares, né, com muito movimento, e naquele instante a informação que me vinha era exatamente que ela dizia que a civilização inca já tinha sido programada, que eles já sabiam que sairiam da Terra e iam ficar nesta outra dimensão, numa dimensão mais sutil e invisível, e que, portanto, a invasão espanhola, apesar de todas as questões ligadas a isso, fazia parte de um plano, né, de um planejamento que não era deles exatamente, mas um planejamento planetário, que aquela civilização ia sair da dimensão física, mas ia continuar na dimensão extrafísica. E que o turismo, isso que eu achei interessante também, que o turismo ali era uma forma de que aquele lugar sagrado
e aí eu estou dizendo um lugar que tem uma vibração específica de cura, pudesse estar levando para o mundo inteiro, através dos turistas, emanando essa energia para o mundo inteiro. É bem curioso porque também ela me mostra um lugar onde teve algumas mortes, uma espécie de vale, quase como um vale dos suicidas. Eu não me recordo historicamente se houve suicídio por parte dos povos incas durante a invasão espanhola, mas não sou um grande conhecedor também da história. Mas ela me mostrava isso também e dizia que havia uma espécie de colegiado planetário dos curandeiros do planeta. E eu estava tendo aquelas informações porque eu fazia parte desse colegiado, deste grupo de curandeiros do planeta. Então, naquele instante, eu tinha consciência que, tal qual Cusco e Machu Picchu, especialmente, e Cusco, havia outros lugares no planeta que se comunicavam entre si e que tratavam desse assunto de estar sempre curando o planeta. Eram curandeiros, benzedeiras, curandeiros, enfim, que tinham essa missão e que se comunicavam à distância. Eram sítios que reuniam estas consciências. Me chama a atenção que esta mulher, ela tinha um poder muito grande. Era vidente e é como se ela estivesse aqui no plano físico, né, encarnada, como se fosse de modo velado. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela era uma pessoa que estava num trabalho entre mundos. Porém, no dia a dia dela, ela estava fazendo coisas normais, tinha uma filha, enfim. Mas ela era uma agente deste grupo de altas capacidades que tinham esse poder, essa capacidade de estar navegando entre os dois mundos. No outro dia, eu estou dando umas voltas por Cusco e de repente eu me afasto do grupo e eu olho uma mulher que está pedindo, uma senhora, né, que era pedinte. Naquele instante, eu não posso confirmar isso, eu não posso afirmar com toda certeza, mas no meu coração, pelo modo como tudo aconteceu, me dava a impressão que a mulher da minha projeção astral, na qual eu estava completamente lúcido, era aquela mesma mulher pedinte que estava ali. É como se ela sentisse a minha presença e nós nos reconhecemos sem cruzar o olhar. Ela não olhou para mim em nenhum momento, mas eu senti que ela estava me percebendo. Sabe quando alguém olha, né, pelo ouvido, olha, sente a presença e você percebe que a pessoa também está te vendo? Foi uma sensação. Eu não posso afirmar que isso foi real, mas foi uma projeção bastante interessante, repleta de imagens antigas ou atuais do outro lado, né, do extrafísico, e riquíssimas. Foi um grande privilégio manter contato com a cultura inca tal qual ela é, né, mais diretamente. Pena que foram poucas imagens que eu consegui gravar, mas eu sei que a projeção ela foi bastante, durante um certo tempo, foi bastante longa. O que me faz pensar nessa experiência é o quanto que existem esses colégios, esses colegiados invisíveis, esses grupos, né, fraternos que se intercomunicam e que acabam regendo, sendo responsáveis pelos acontecimentos que nós chamamos de acontecimentos históricos, né? O quanto que já tem de programação e o quanto que tudo já está sendo programado, de modo a atender certos desígnios que nós não conhecemos. Foi essa experiência, deixa aqui o seu comentário. Até a próxima.